A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Então, amigos, continuando o nosso estudo desses ensinamentos preciosíssimos, que nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação. Esta reencarnação, ela está já no ponto de fazer toda a diferença da nossa trajetória espiritual, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Que cada um de nós aproveite. Estudar sobre Paulo é querer passar pela própria estrada de Damasco. Nós precisamos querer como ele quis, né? Então, nós estamos já no final do livro, o meu é na página 443. Nesse momento, eles estão indo para Fênix, né? E um furacão imprevisto pegou lá a embarcação. E o Emmanuel diz o seguinte, que havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante, um vento destruidor. Todo o carregamento de trigo foi alijado. Tudo que representava excesso de peso, sem utilidade imediata, foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor. Então, aqui é um grande ensinamento, o peso excessivo. Nós carregamos um peso excessivo de sapato que a gente não usa, de roupa que a gente não usa, de comida que a gente não come, ou come em excesso e causa doenças. Então, nós vivemos no excesso de tudo. E muitas vezes vem um furacão e a gente precisa jogar ao mar. Nós precisamos nos ir desapegando dessas coisas, mas de uma forma consciente, e é uma forma individual. Não é querer que os outros se desapeguem, mas você, cada um de nós que está tendo contato com o Paulo. E o Emmanuel continua dizendo que a figura de Paulo foi encarada com veneração. A tripulação do navio não podia esquecer o seu convite. O piloto e o comandante estavam confundidos e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânimes. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente de que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. De quando a quando, soltava o verbo eloquente e, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulsivo da natureza. Então, no meio das tormentas, nós precisamos estar calmos, precisamos acudir, precisamos ter um direcionamento da nossa vida. Porque senão é como a gente fica aqui, fica apenas vomitando, com enjoo. Mas ele não, ele estava ali ajudando a cada um. Porque quando a gente tem essa visão de acudir, de ajudar, de acolher, de abrigar, nós entramos numa faixa diferenciada. Não é uma faixa protegida. A gente vê aqui que o Paulo leva pancada de tudo quanto é lado. Mas as pancadas que ele levam é justamente o resultado de um comportamento que ele teve no passado. Então, que a gente se inspire, que a gente aprenda com ele esse comportamento. E aí o Paulo falava: irmãos, creio que tocaremos em breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais esquecer a lição terrível desta hora. Pronto. Olha que ensinamento. No meio do mar, no furacão, ele pedindo para que todos não esqueçam a lição. E nós, né, estamos passando por uma pandemia, estamos aparentemente num caos. Então, o que você está aprendendo?
O que você pode ver? Qual é a lição que está para você? É uma lição de quê? Só você pode saber. Agora, se for uma lição de desânimo, você tem que ter a visão espiritual, como o Paulo teve aqui, de acolher cada um. E olha o discurso do Paulo. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos, no outro porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos o mar alto, de própria conta. É um outro ensinamento, né? Eles foram avisados de uma possível tormenta, foram avisados pelos mais experientes. E quantos avisos nós recebemos? Quantas mensagens espirituais nós recebemos? Está na dúvida, quer um conselho? Abra aleatoriamente o Evangelho e vai estar ali um conselho. O livro Fonte Viva, esses livros que são trechos do Evangelho, né? O Pão Nosso, Fonte Vida, Caminho Verdade, né? Esses livros, eles são explicações de pequenas falas de Jesus. Então, nós recebemos conselhos de tudo quanto é parte. E nós, às vezes, tomamos a decisão de ir para o mar alto mesmo assim, conforme ele está falando. E ele continua assim, ó. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz. Mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcançamos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis. Flutuante no abismo, tomados de singular enjoo, que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. E aí, que ensinamento você pode pegar daqui? É a gente pensar quais são as nossas decisões. Ultimamente, nós decidimos fazer o quê? O que nós temos falado? O que você tem falado ultimamente? O que você tem comentado ultimamente? O que você tem decidido ultimamente? Né? Nós precisamos, porque nós estamos sempre no roteiro de nossa própria autoria. Embora o Cristo tenha sempre orientação a dar, mas nós, teimosos, temos dificuldade de organizar a nossa mente para isso. E todo mundo olhando ali para ele, né, ouvindo os conselhos e tal, e ele continuou assim, ó, olha só o que ele falou agora. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Então, vamos seguir isso que ele está falando, né? Contemple aí os quadros. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria,
plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem, tal como acontece aqui agora nas vastidões marinhas. É um grande ensinamento, que na hora da dor nós nos unimos a todos, mas quando estamos em terra firme, ou seja, quando estamos nos sentindo tranquilos, né, seguros, aí é onde está todo o perigo, que aí nós botamos os pés pelas mãos e a gente se compromete bastante. E o Emmanuel disse que alguns sopitavam o despeito, ouvindo a palavra apostolar, mas a grande maioria cercava-se, reconhecendo-lhe a inspiração superior e desejosa de confundir-se à sombra da sua virtude heróica. E aí vem aqui, ó. Decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Enorme, geral alegria, mas o comandante, ao ver afastado o perigo e sentindo-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia antes que pudessem evadir-se. Então veja bem, 14 dias, né? O Paulo ali sustentando, dando ânimo, coragem, fé, mas a fé do Paulo incomodava o comandante. A sabedoria, a firmeza do Paulo, a liberdade do Paulo de saber sobre a morte, a verdade que a morte não existe e que isso o tornava livre, isso incomodava o comandante. E o que o comandante quer? Matar ele. E os prepostos do centurião assumiram a paternidade desse alvitre, mas Júlio se opôs terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que o felicitava agora à luz do Evangelho Redentor. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Os demais agarravam-se aos botes improvisados buscando a praia. Os naturais da ilha, bem como os poucos romanos que lá residiam, a serviço da administração, acolheram os náufragos com simpatia, mas, por numerosos, não havia acomodação para todos. Frio intenso enregelava os mais resistentes. Paulo, todavia, dando mostras de seu valor e experiência no afrontar intempéries, tratou de dar o exemplo aos mais abatidos para que se fizesse fogo sem demora. Grandes fogueiras foram acesas rapidamente para aquecimento dos desabrigados. Mas quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. O ex-rabino susteve-a no ar com um gesto sereno, até que ela caísse nas chamas, com estupefação geral. Lucas e Timóteo aproximaram-se aflitos. O chefe da coorte e alguns amigos estavam desolados. É que os naturais da ilha, observando o fato, davam alarmes, asseverando que o réptil era dos mais venenosos da região e que as vítimas não sobreviviam mais que horas. Os indígenas, impressionados, afastavam-se discretamente. Outros, assustadiços, afirmavam: este homem deve ser um grande criminoso, pois, salvando-se das ondas bravias, veio encontrar aqui o castigo dos deuses. Não eram poucos os que aguardavam a morte do apóstolo, contando os minutos. Paulo, no entanto, esquecendo-se como lhe era possível, observava a expressão fisionômica de cada um e orava com fervor. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-lo do que diziam a seu respeito. O ex-rabino sorriu e murmurou: não te impressiones,
As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Gente, isso aqui é um ensinamento tão espetacular que às vezes a gente não tem nem noção do que significa isso. Então, ele nos dá aqui um termômetro para que cada um de nós faça uma avaliação na sua própria mente. Porque ele diz, até para a gente saber qual é o nível da nossa ignorância. Porque ele diz aqui, olha, que os ignorantes mudam de ideia. Aquele mesmo que elogia a pessoa, o fato, a situação, ele mesmo maltrata, né? Então, olha só, a ignorância sempre está pronta a transitar, né? A passar de um lado para outro, da maldição ao elogio e vice-versa. Elogia, elogia, elogia. Aí a pessoa faz um negocinho errado, pronto, já não presta mais, não serve mais para nada, para nada. Então, isso é ignorância. Quando a gente dá uma opinião aos extremos de uma mesma situação, ou seja, dá uma opinião sem raciocinar, sem base no raciocínio, apenas por falar, é uma mente vagando, que vai no que escuta, sem analisar o que escuta. Isso aqui é o fruto, isso aqui é o que gera, né, isso aqui é a semente, aliás, das fake news, que tanto atormenta, que a gente sai falando um negócio sem pensar. A gente escuta o galo cantar, não sabe aonde, mas diz que sabe, né? E aí ele diz, é bem possível que daqui a algumas horas me considere um Deus. E é isso que realmente vai acontecer. Com efeito, quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, os indígenas passaram a observá-lo como entidade sobrenatural. Já que se mantivera indene ao veneno da víbora, não poderia ser um homem comum, antes algum enviado de Deus, a que todos deveriam obedecer. Então, no primeiro momento, ele foi diagnosticado como um assassino, uma vez que se salvou no mar, mas foi picado por uma cobra, né? Mas já que ele não sentiu nada e não morreu, então ele é um santo. Então nós somos assim, é uma mente de uma estrutura que é como Jesus falou, a casa construída na areia. Nós, né, que nós aqui estamos estudando, a sua fé, o seu modo de pensar, as suas conclusões, elas são construídas na areia ou na rocha? Porque nós precisamos ter uma posição consistente e não vacilante de uma hora para outra. E o Emmanuel disse que a esse tempo o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local e ordenara as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência, lá recebendo caldos quentes, remédio e roupa. O preposto imperial reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião Júlio, atento ao prestígio dos respectivos cargos, até que pudessem obter novas acomodações na ilha. O chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino, com a deferência que fazia jus, ao mesmo tempo em que elogiava as suas virtudes heróicas. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: ainda bem, lembrança preciosa vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo, varão do povo de Israel. Então agora nós vamos ver o Paulo na atitude de cura, né? Fluido de cura. Convidado por Júlio, Paulo aqueceu desassombrado e assim compareceu em casa de Públio.
levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calorosas e enrugadas, em prece comovedora e ardente. O velhinho, que ardia e se consumia em febre letal, experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Tomado de surpresa, Públio Apiano viu levantar-se procurando a mão do benfeitor para um beijo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis como ele. Então, ele aqui é um médium de cura, de fluido de cura, mas tem um detalhe: a mediunidade dele é com Jesus. E esse é um ensinamento para todos nós, que sejamos médiuns, que trabalhemos com os espíritos, mas que a nossa mediunidade seja dedicada a Jesus, porque aí sim nós estaremos canalizando o nosso fluido, nós estaremos dando uma qualidade ao nosso fluido, uma qualidade santa. O que é isso, uma qualidade santa? De boa qualidade, né? Então, o preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente, arrancando das dobras da túnica em frangalhos os pergaminhos da Boa Nova, o único patrimônio que lhe ficara nas mãos depois da tempestade. Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus, quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma, a fim de lhe conseguir a liberdade. Então, aí a gente está vendo aqui uma outra maneira, né, que iniciou essa cópia do Evangelho, essa distribuição do Evangelho. A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Não se falava de outra coisa senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha, para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Aqui é um ensinamento interessante, porque nós estamos sempre esperando o maravilhoso, sobrenatural, o enviado de Deus, quando na verdade isso é fluido que nós podemos canalizar, mas nós precisamos ter a vontade, ter a disciplina e não ver nisso o sobrenatural, o maravilhoso, mas apenas como faz parte da nossa evolução. O fluido faz parte da nossa vida. Agora, uma reflexão: o que você tem feito com os seus fluidos? Aonde você gasta seus fluidos? Onde você deixa impregnado os seus fluidos, né? Quem se alimenta dos seus fluidos? E aí, com a complacência de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente, durante os meses do inverno rigoroso. Multidões de enfermos foram curados. Velhos misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Quando voltou a época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Paulo fez, nós também podemos fazer essa divulgação do Evangelho. E atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio Castor e Pólux, que ali invernara e se destinava à Itália. Então, nós paramos por aqui e vemos que esse estudo ele tem que servir para as reflexões de cada um de nós, porque se o Saulo se transformou em Paulo, nós também podemos nos transformar, porque é da lei a lei de progresso. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.